Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora do dia em que você entrou aqui no YouTube e você resolveu estudar biologia pensando na prova da UFGD. Bom, a UFGD, para quem não conhece, é a Universidade Federal da Grande Dourados, uma das grandes universidades que existe no estado do Mato Grosso do Sul. E, mano, se você quer fazer um dos cursos dessa faculdade, vale a pena a gente estudar um pouquinho dessas questões, hein? Aliás, se você está aqui é porque você está às vésperas da prova. Eu estou lançando esse vídeo aqui hoje, aqui iniciozinho aqui do mês de março de 2022, é porque estamos aí praticamente a um final de semana para acontecer esse vestibular. E aí eu trouxe aqui as questões de biologia que aconteceram nos 2 últimos anos. E caso você esteja aqui só porque achou o vídeo legal ou que você já assistiu outros vídeos do canal, primeiramente, muito obrigado. Eu sou o professor CG e esse é, na verdade, meu nome de guerra. Meu nome mesmo é Carlos Gomes. Mamãe, quando me batizou, ele colocou esse nome bonitinho. Aí veio o mundo e estragou tudo e eu coloquei um apelido. Tá? Mas prometo ser um cara legal. Eu estou aqui hoje, assim como eu estou em todas as minhas redes sociais, no Instagram eu sou o Carlos GB Filho, por favor me siga lá, no Facebook também, você me acha com esse nome por aí, e aqui no YouTube eu sou o CG uma câmera, pronto para salvar ou para simplesmente te animar com uns assuntos legais de biologia para você se sentir bem. Bom, uma das recomendações que eu dou para todo estudante que resolve prestar um vestibular é, mano, não sai estudando tudo. Você quer prestar uma faculdade em específico, você sabe exatamente qual é o curso superior que você quer e onde ele fica? Estude o jeito como esta faculdade faz a prova. Como assim? Cada faculdade, as perguntas têm uma cara. É como se a gente pensasse assim: olha, as questões da FUVEST, ela tem um estilo que não vai ser igual às da Unicamp, que não vai ser igual às da Unesp, que não vai ser igual às da Estadual do Ceará, ou igual ao UEM de Maringá, no Paraná. Cada vestibular tem questões com uma cara. Tem determinados temas que acabam sendo mais recorrentes, então vale a pena estudar com mais carinho o estilo das questões do lugar. E uma das coisas que eu digo sobre a Universidade Federal de Grande Dourados é que as questões elas são conhecidas por serem de temáticas abrangentes. Tipo, você não vai achar questões do tipo, bota uma foto de uma célula, puxa uma flechinha e fala: qual é a origem dessa estrutura sem nome? Não, você não vai achar assim. Você não vai achar uma questão assim específica perguntando sobre o funcionamento da anatomia de um determinado órgão ou efeito da falta de um amino. Não. Essas questões da Universidade Federal da Grande Dourados, elas prezam sempre por temáticas amplas, por debates que não vão exigir respostas muito específicas. Ou seja, se você é aquele estudante decorebinha, meu amor, diga tchau, procura outro vestibular, porque esse aqui você vai ter bastante dificuldades, tá? Outra coisa que essa faculdade preza nas suas provas é a atualização das questões. As questões são sempre... Ai, espirro! As questões são sempre muito atuais, tá? Teve questões de pandemia nesses anos aí, teve questões sobre degradação ambiental que foram enfoques que apareceram em todas as mídias nos últimos anos. Então, as questões dessa prova é focado em atualidades, vale a pena você tentar ler jornal e mais do que saber, se inteirar sobre os assuntos, tentar extrapolar e pensar o que essa novidade, o que essa notícia poderia ter a ver com biologia, com história, com física, com química e assim por diante. Bom, outra coisa que é importante falar sobre a Universidade Federal da Grande Dourados é que a prova em si ela é relativamente curta, né? Ela é dividida em prova por áreas, né? Então tem a prova das humanidades, de linguagens e tal, e na prova de ciência da natureza a gente vai encontrar ali 18 questões. Das 18 questões, 6 são biologia. Então, a gente vai ter poucas questões para debater, tá? Sempre quando começa a prova de ciência da natureza, as 6 primeiras são de biologia. E aqui a gente vai começar a análise uma por uma. E a gente vai começar pela prova de 2021, que foi a última, mais recente, né? E a prova, ela sempre começa assim, ó, ela traz para você um textão, um texto de inspiração, tá? Um texto de referência. No nosso caso aqui, ele está falando um texto sobre câncer de pele. Aqui uma dica que vale para esta prova, mas vale também para toda a prova que tem esse perfil aqui de questões mais longas, mais refuscadas.
Sempre que você pega uma questão como essa, vai primeiro na comanda. O que é uma comanda, professor? Comanda é a pergunta propriamente dita, que é sempre o enunciado da questão, que está sempre antes das alternativas. Então, nós temos aqui, ó, com relação ao câncer de pele, é correto afirmar, vamos grifar aqui o correto, né? Porque a gente sabe das pegadinhas do assinale as erradas, né? Enfim, aqui então eu quero a alternativa certa e é uma alternativa que fale sobre câncer de pele. Recomendação: lê a comanda, vai para as alternativas. Não deu conta ali, pelo seu conhecimento base, aí sim você vai para o texto, porque o texto provavelmente vai te dar alguma direção mais exata. Mas não cai na besteira de começar a ler pelo texto. Pela seguinte razão: se você lê o texto, você não sabe o que é a pergunta que vai vir. Quando você vai ler as alternativas, você está indo para um campo sem saber o que você procura. Quando você vai aqui, ó, já sei que é uma questão sobre câncer de pele, já sei que eu tenho que procurar a certa e eu tenho alternativas, algumas alternativas que parecem óbvias com os erros delas já serão excluídas de saída. Então, isso significa que você já consegue, de saída, eliminar algumas alternativas, tá? Agora, se você ficou na dúvida, ficou lá, sei lá, uma, duas alternativas que você não sabe para onde correr, aí você vai para o texto, porque provavelmente o texto vai te dar algum caminho um pouco mais completo. Então vamos lá, ó. Alternativa A: o indivíduo deve buscar um médico sempre que achar que uma lesão nova ou quando uma lesão antiga sofrer algum tipo de modificação, já que os carcinomas de pele podem ter características diferentes. Tá, beleza. Fiz aqui uma leitura. Me parece uma alternativa coerente, mas vamos adiante, ó. Letra B. É aconselhável evitar as queimaduras de sol apenas durante a infância, a fase em que as pessoas tendem a se expor mais ao sol. Lembrando que na fase adulta a pele adquire mais resistência à radiação ultravioleta. Essa alternativa já está absurda, né? Já podemos tirar lá fora. Então, essa aqui, ó, já foi. Já zeramos o jogo aqui com uma. Tá. Alternativa C. Apenas o câncer de pele caracteriza-se por apresentar células irregulares que possuem crescimento incontrolável. As células invadem tecidos, expandindo-se para o corpo. Estranho, né, essa alternativa aqui. Mas beleza, vamos deixá-la aqui. Isso não me parece meio esquisito? Parece, né? Vamos adiante. Próximo. Os fatores genéticos, história familiar, de câncer de pele e radiação ultravioleta não podem ser considerados fatores de risco. Mano, isso é óbvio, né? A gente sabe que não pode pegar sol a qualquer hora do dia. Fatores de história familiar podem contribuir. Então, essa aqui está fora, tá? Letra E. Quimioterapia e radioterapia são recursos terapêuticos utilizados apenas como tratamento inicial para o câncer de pele, nos casos mais leves, antes mesmo da retirada cirúrgica da lesão e do tecido posterior. A gente sabe que não, né? A gente sabe que, na verdade, quimio e radioterapia pode ser em qualquer ponto, né? E a avaliação quando vai ser um tratamento ou outro depende, né, da gravidade do câncer. Então, essa aqui, ó, também está fora, o que significa que eu fico aqui entre duas alternativas, né? E aí, qual das duas é a correta? A alternativa correta é a A, né? A C também é errada. E por que é errada? Mano, não é só o câncer de pele que tem células irregulares. Aliás, o termo câncer, que é um nome popular, o nome correto para ele é neoplasia. E as neoplasias, o nome significa novo crescimento, né? Crescimento irregular, crescimento alterado de células. Então, neoplasias é sinônimo para câncer, e aí, né, mais que óbvio que ela seria a alternativa errada a C. Então, a alternativa correta é a A. E aqui eu quero que vocês notem isso que eu acabei de falar. Vocês perceberam que é uma questão que não pediu um tema específico, focado? Ela não falou sobre, por exemplo, questões sobre câncer sempre focam no conceito de mitose, né? Que é divisão celular, né? Células com defeito na divisão celular ou no DNA da célula. Não, foi com um conceito assim bem básico, bem geralzão, né? E aí a resposta exigiu da gente, né, essa temática focada. Aqui é legal a gente dizer que nesse ano nós tivemos aí várias questões de saúde pública, então vale a pena a gente ver com mais carinho questões a respeito de saúde, tá? Bora lá, próxima questão, 36. Mesma coisa. Primeira coisa, olha a vista panorâmica da questão. Olha como parece ser uma questão
grande, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto? Não, eu vou para a comanda. Então, eu vou aqui, ó. A comanda é o quê? A comanda está aqui sempre antes das alternativas, né? E como vocês podem ver, a comanda também é grande. Mas vamos lá para a parte que interessa. Tá lá, ó. Parágrafo final, ó. O estudo de evolução acontece por meio da análise de diversos aspectos pertinentes tanto a formas fósseis quanto às formas atuais. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Bom, ele basicamente vai estar falando de fósseis, né? E fósseis é o quê? São os vestígios, né? Deixados em pedra, deixados em material, que podem ser ossadas, podem ser marcas, podem ser pegadas, podem ser até cocô de dinossauro, né? Pode ser folhas, enfim, tem uma lista enorme de possibilidades. São sempre vestígios de vidas de antepassados. E para estudar os fósseis, né? Fóssil a gente estuda sempre com critério de comparação, né? Então a gente compara eles. Bom, vamos aqui para as alternativas para ver se a gente acha alguma coisa aqui muito errada e aí depois a gente volta no texto se for necessário. Bom, vamos lá. Letra A. As estruturas similares quanto à função, mas sem relação à ancestralidade, são chamadas de homólogas. Elas não consideram o grau de parentesco evolutivo por não derivarem de uma condição ancestral comum. Tá? Aqui ele está falando de órgãos homólogos, né? Órgãos homólogos são órgãos iguais, né? Essa questão de homologia parte da ideia de que é algo semelhante, né? Esse homo no início da palavra quer dizer igual, né? E ele está falando aqui que quando a gente tem duas estruturas que têm função, que são similares em função, mas sem relação de ancestralidade, a gente chama isso de homólogas. Elas não têm grau de parentesco, né? E aqui nós temos uma questão de conceito, que é o termo homólogo. O termo homólogo está aplicado errado. Tá? Homólogo parte do princípio de que as partes são iguais e servem para a mesma coisa. É tipo comparar a barbatana de uma baleia com a minha mão dianteira com a pata dianteira de um morcego. Né? São estruturas que são homólogas, elas têm as mesmas estruturas ósseas e tudo mais. Quando eu comparo estruturas que são semelhantes no que diz respeito à função, mas elas não têm relação de ancestralidade, é o que a gente chama de estruturas análogas, né? Então, aqui a gente tem um erro de conceito. Então, aqui a alternativa A estaria provavelmente extinta aqui no nosso rolê. Vamos a B. A B está lá. Ó. Os vestígios descobertos depois que os seres vivos morrem, ou os vestígios da existência de seres vivos extintos, geralmente ganham os nomes de fósseis. Beleza, fóssil até aqui está certo. Esses vestígios são normalmente comparados a seres vivos atuais, os quais exibam semelhança. Tal comparação facilita a reconstituição desses seres vivos extintos e fornece dados para os estudos de parentesco evolutivo. Essa alternativa está tão bonita, ela está tão coerente, né? Vamos ver se as outras estão. Como é que estão as outras? Tá lá. Letra C. A analogia é notada entre estruturas presentes em dois ou mais grupos de seres vivos, quando estas procedem de uma condição primitiva semelhante ao ancestral comum exclusivo. Essas estruturas análogas podem ter formas e funções semelhantes. Não, aqui olha só como é estranho, né? Ele colocou o termo analogia no lugar de homologia, que ele está falando, ó, partes iguais que servem para a mesma coisa e que vieram dos mesmos lugares. Ali a homologia estava assim, são partes iguais, mas com funções diferentes. Então aí as duas alternativas estão com os conceitos trocados, tá? Então a letra C também está fora. Em determinados animais, alguns órgãos são bem desenvolvidos e funcionais. Em outros, são bem reduzidos e não têm função ou têm função mínima. São chamados órgãos vestigiais, que indicam uma relação de ancestralidade entre dois grupos considerados, porém não possui uma importância no estudo de evolução. Tem sim, né? Por exemplo, dá um exemplo de órgão vestigial. Órgão vestigial seria, por exemplo, o nosso apêndice, o nosso dente do siso, né, que na nossa espécie atual de humanos, a gente não precisa de um prolongamento intestinal, a gente não precisa de um dente extra na arcada dentária. Mas no passado, nos nossos ancestrais, isso fez muita diferença, né? Ajudava, por exemplo, a absorver mais nutrientes. Então aqui ele está falando, ó, até a parte que ele fala aqui, ó,
sobre o que é os órgãos vestigiais, está tudo lindo. Essa última frase aqui estragou todo o rolê, tá? Então, essa última frase estragou a alternativa. Então, a alternativa também está errada. E aí tá lá, ó. Com o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética e bioquímica, é possível confrontar a molécula dos organismos diferentes e identificar padrão, né? Isso tá ok, né? A análise da genética é uma parceira de evolução, realmente, né? Aliás, geralmente, a gente, quando fala em genética, em evolução, a gente leva em conta o quê? A aparência, isso a gente vê pelos fósseis, né? Se é parecido ou diferente, se é homóloga ou é análoga. A gente vê a presença dos órgãos vestigiais, a gente vê o desenvolvimento embriológico, né? Como é que se forma o bebê e tudo mais, como é o que acontece com os animais, e também a análise genética, no sentido de tanto analisar o DNA do bicho, quanto, por exemplo, fazer análise das substâncias que esses bichos fabricam. Então, a análise das proteínas e tal faz diferença para a gente poder entender a árvore genealógica, histórica desses seres vivos, tá? Então, a alternativa correta aqui é a B de bola. Então, já vimos aqui, ó, duas questões que não são muito exigentes no contexto, no conceito, e vocês viram, né? Nenhuma das duas questões eu precisei ler o texto de apoio, né? O texto de apoio tinha apenas um caráter inspirador, né, para a questão toda. Próxima questão. Eu tenho um texto aqui que chama Comédia para se ler na escola, e o texto chama Sexa. Tá? Aqui é uma questão interessante porque ele vai abrir o debate para falar sobre o conceito da palavra sexo, sobre a ideia do masculino e do feminino. Né? Mas vamos direto aqui à comanda da questão. Depois, se você quiser ler o texto, dá uma pausa aí e lê o texto com mais carinho, tá? Ou procure o PDF das provas, é fácil de você achar na internet. Bom, tá lá, ó. Letra A. O texto aborda a naturalização da palavra sexo no cotidiano. Ah, eu vou ter que ler o texto. Quando começa assim, o texto aborda, eu vou ter que ler, né? Tá lá, sexa. Pai, como que é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? É. Quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E como que é o feminino de sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não devia ser a sexa? Enfim, né? Um textinho, né? Engraçadola. Tá. E aqui ele está colocando sobre a história, né? Se a gente percebe, ele quer falar sobre o conceito de sexo masculino e feminino no sentido de biológico, mas ele está falando sobre a questão da palavra, né? Da gramática por trás. Aí está lá, ó. O texto aborda a naturalização da palavra sexo no cotidiano. No entanto, cientificamente, o sexo biológico é definido pelos cromossomos X e Y. Bom, essa frase está totalmente errada, em dois sentidos. Na primeira parte, o texto não está falando de naturalização de sexo. Não tá. É só tá falando lá da palavra ser masculina ou feminina. E na biologia, não, gente, não cai na besteira de achar. Tudo que é macho no mundo é XY e tudo que é feminino no mundo é XX. Isso vale para mamífero animal que mama. Para muitos animais, isso inclui vermes, isso inclui pássaros, isso inclui um monte de bicho, o sexo nem sempre é definido pela presença de um cromossomo X e Y. Então, essa aqui, meus amores, tá erradíssima, tá fora. Alternativa B. Há animais que não dependem da diferenciação cromossômica para a formação de machos e fêmeas, mas depende das condições ambientais. Isso também é correto. Né? Muitos animais, eles são desenvolvidos sem o sexo, sem a estrutura anatômica do sexo, e apenas durante o processo de formação, esse sexo, por conta das condições ambientais, vão se formar. Um exemplo muito fácil de a gente entender disso é das tartarugas marinhas. Tartarugas marinhas, em geral, quando a tartaruga bota o ovo enterrado na areia da praia, esse feto que está se desenvolvendo dentro do ovo, ele não é nem masculino e nem feminino.
O que vai decidir se o ovo dali vai ser uma tartaruga macho ou uma tartaruga fêmea, se vai sair tartaruga ou tartarugo, vai ser a temperatura da areia, né? Ovos que ficam num ambiente mais geladinho vai ser de um sexo, ovos que ficam num ambiente mais quentinho serão do outro, ou seja, a definição do sexo é definida por condições ambientais. Como eu já contei isso aqui para vocês, eu já digo para vocês, a alternativa correta é a B, tá? Mas se você seguir adiante, tá lá, ó. Se a conversa do texto fosse sobre características morfológicas e comportamentais de homens e mulheres, seria a respeito de seus genótipos. Genótipo diz respeito à genética, né? E não é o caso aqui, né? Na biologia, a constituição genética de um ser vivo é o suficiente para a gente poder dizer se é macho ou é fêmea. Bom, né? Os conservadores iam dizer que sim. Você só precisa abrir a perninha do bichinho, viu? Tem pepeca, tem piruzinho, é macho ou é fêmea. Mas não é bem assim, nem na natureza e nem nas sociedades humanas. Então, aceita. Não é só a constituição genética, nem a condição morfológica que define o sexo do indivíduo, tá? E letra E, quando o pai diz sexo não tem masculino, ele está se referindo claramente ao sexo biológico. Não, ele está se referindo claramente à gramática, né? Não tem nada a ver com sexo biológico, tá? Então, essa alternativa aí também é absurda. Mas aqui entra aqui em contexto um papo que, por exemplo, em muitas escolas a gente tem dificuldade de poder debater assuntos sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, papel de gênero, orientação sexual, e aí o vestibular vem e esfrega na tua cara que você tem que sim estudar isso na escola, sim. Esse assunto é necessário, não só sob o ponto de vista animal, como sob o ponto de vista social. Isso é uma questão já moral que professores têm que falar a respeito. Mas aqui deixa o puxão de orelha, segue para a próxima questão. Próxima questão. E olha só, essa brincadeira a gente já passou a metade da prova de 2021, hein? Tá aqui, ó, uma questão sobre a pandemia. Olha só que belezinha, né? Uma pandemia sobre SARS-CoV-2, né? Ou seja, o nome do vírus causador da Covid-19, né? Que é legal a gente falar. Covid-19 é o nome da doença. O nome do micróbio é SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 foi aquele que causou aquela pandemia um tempo atrás, que causou a gripe suína, e que também era uma doença gripal e tudo mais, e que também era causada por um coronavírus, né? Da onde vem aquele CoV, né? Coronavírus, é uma abreviatura. Mas vamos lá, se vocês olharem aqui, ó, a gente não tem um texto de apoio, né? Então ele só tem comanda. Então vamos lá ler a questão. A pandemia, provocada pela disseminação do SARS-CoV-2, reacendeu a discussão sobre as práticas da humanidade em relação ao surgimento de doenças virais emergentes, reemergentes e bactérias multiresistentes. Aqui está um conceito muito recente dos vestibulares e que vale a pena a gente falar. Qual a diferença entre uma doença emergente e uma doença reemergente? Emergente é quando é uma doença nova, que surge pela primeira vez. Ela vem, como foi o caso da Covid-19, né? Ela veio, era um vírus novo, causou estrago. Uma doença reemergente é uma doença que lá atrás ela já foi uma doença nova, ela foi controlada, mas que por um motivo X, Y e Z, ela voltou com tudo. Que é o caso, por exemplo, no Brasil do sarampo, né? O sarampo era uma doença que há muitos anos a gente não ouvia falar de casos de sarampo, porque as campanhas de vacinação eram boas e tudo mais, e aí, de repente, bum, começa a aparecer um monte de casos de sarampo, como há muito tempo a gente não ouvia falar. Então, caso de doença reemergente. Aí tá lá, ó. O HIV e o novo coronavírus são exemplos de vírus emergentes. O vírus do sarampo é um vírus reemergente. E as cepas resistentes de Klebsiella pneumoniae são exemplos de superbactérias, né? Ou seja, bactérias que são resistentes ao tratamento com medicamento, com antibióticos. Nessa lógica, assinale a alternativa que corresponde correta e, respectivamente, à origem das doenças emergentes, das reemergentes e da multiresistência bacteriana e microbiana. Então, ele quer assim, ó, é a típica questão de lista. Ele quer saber, assinale a alternativa que tem a origem das doenças emergentes. Então, a gente começa a ler a questão e a gente olha para o começo da questão, procurando qual a origem das doenças emergentes. Tipo, doença emergente tem a ver com tráfico de animais e expansão de pecuária?
Doença emergente tem a ver com degradação de áreas naturais e alimentação de espécies selvagens? Tem a ver com a expansão agrícola com degradação ambiental? Tem a ver com o movimento antivacina? Não, né? Se é antivacina, como é que eu vou criar a vacina contra um micróbio que eu não conheço? Então, a alternativa D já está fora. Tem a ver com má nutrição da população? Não, má nutrição tem a ver com doenças nutricionais, mas não tem a ver com o aparecimento de micróbio. Então, a D e a E já caiu fora. Só para eu olhar para essa questão que era a origem das doenças emergentes. Na sequência, agora eu vou olhar para a origem das doenças reemergentes. Por que, que as doenças estão voltando? Tá. Automedicação com antibióticos. É por isso que as doenças estão voltando? Bom, talvez. Falta de cuidados de higiene e movimentos anti-vacinas. Opa, movimento anti-vacina pode causar. Também vou deixar aqui. Uso de espécies selvagens para alimentação humana. Não, né? Não é pegar a doença de outros bichos, é pegar de doença que era humana mesmo. Então, essa aqui já está fora também. E a DEA eu nem vou olhar. Então, viram como eu já estou eliminando alternativas? Então, fiquem de olho, porque uma questão como essa é comum no vestibular. É a típica questão que a gente fala que é doença, questão de lista, que você tem que olhar ela pedacinho por pedacinho. E a última parte é qual a origem da multiresistência bacteriana? Tem a ver com o uso indiscriminado de remédios, né? Ou com o preparo de micróbios, né? Os micróbios estão sendo selecionados. E aí, qual que parece ser mais adequado? A seleção natural das cepas resistentes. Cepa é um grupo de bactérias, grupo de micróbios, tá? Uso indiscriminado de antimicótico. Antimicótico são remédios que combatem especificamente doenças fúngicas. Como aqui a questão está falando de bactéria, então essa palavra aqui, ó, já mata a alternativa A. O que faz, então, que a alternativa seja correta era a B de bola. Ou seja, perceberam que tem técnica para resolver a questão? Não é chegar que nem um louco, eu vou ler, vou estudar de tudo, vou... Ah, não, meus amores. Estudem em vestibular como se estuda nos anos 2022. Não queira estudar para um vestibular como se estudava lá atrás, gente. As técnicas são novas e o jeito como a gente aborda a questão também. Então, a alternativa correta aqui, numa questão de lista, é a B. Próxima questão, antepenúltima questão, está acabando também. Na verdade, essa é a penúltima. E é uma questão que está falando sobre meio ambiente, tá? Temática central dela. Aliás, isso é bem interessante falar, tá? A prova da Universidade Federal da Grande Dourados ama questões sobre meio ambiente, tá, galera? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. E saúde, né? Porque vocês viram que já foi duas. Bom, de novo, nós temos aqui uma questão, tem um textão e tal, mas não tem texto de apoio, ela só é a comanda. Mas vamos ler aqui, ó, a final, ó, a comanda, que é a porção final do exercício, ó, tá aqui. Bom, pergunta começa, ó, considerando essa temática, que é a temática aqui para cima, e o seu conceito sobre teias ecológicas, né, as cadeias alimentares e tal, qual é a alternativa que indica corretamente o desequilíbrio ambiental provocado pelo uso de inseticidas nas monoculturas? A pergunta é a seguinte: qual o prejuízo que eu causo na natureza por usar inseticida em monoculturas, né? Aqui provavelmente está falando de agrotóxico e realmente, né? Ele está contando aqui a história de um dos agrotóxicos que já foi mais estudado no mundo, que é o DDT, que é um agrotóxico que acumula, né, no corpo dos seres vivos e danifica cadeias alimentares, tá? Mas vamos lá. Letra A. O uso de inseticida permite a maior produção agrícola e não causa desequilíbrio ambiental. Bom, né? Já passei vergonha, né, gente? Não, né? É claro que vai causar. A questão está falando que ele vai causar desequilíbrio. Então, essa questão alternativa já está fora. B. A eliminação de insetos traz benefícios ao ambiente, pois aumenta a oferta de alimentos para as aves pela redução de competidores. Não, pelo amor de Deus, né? Inseto, aquela ideia, né, de a gente achar, inseto só faz mal, mata essas porra toda. Não, meus amores. Insetos são importantes para a cadeia alimentar, eles são fonte de alimento para outros seres vivos. Então, não é só sair matando e ponto final. Então, a alternativa B aqui, gente, não. Tá? Letra C. O uso de inseticidas é benéfico para a cadeia alimentar? Não, né? Se eu estou falando, olha só, mais uma alternativa que está falando aí, ó.
Como assim benéfico para a cadeia alimentar, para a cadeia alimentar, se ele estava falando agora que ele quer o prejuízo? Então, não. D. O uso de inseticidas pode quebrar várias rotas da cadeia alimentar, ou seja, ele está mostrando um defeito. Não só a oferta de consumidores primários, né? Lembrando, né, na cadeia alimentar, o primeiro membro, que são as plantas, são os produtores. Quem come as plantas são consumidores primários. Quem come os consumidores primários são os consumidores secundários, e assim por diante. Né? Então, ele está falando aqui, ó, pois elimina os insetos de forma generalizada, reduzindo não só a oferta de consumidores primários, sim, porque muitos insetos têm o papel, né, de se alimentar de plantas, para diferentes predadores, mas também reduzindo os polinizadores, né, que impacta a produção vegetal. Isso é real, né? A maior parte das plantas que produzem frutos produzem uma flor que precisa ser polinizada, e a polinização depende, né, da presença de insetos, por exemplo, de abelhas, né? Letra E, só para finalizar, parece ser a letra D, né? O uso de inseticidas elimina apenas as pragas nas culturas, não prejudicando de forma alguma ao ambiente no entorno. Essa daqui, de novo, está errada, né? Bom senso, e aqui o bom senso nos leva à alternativa D de dado. Aqui eu quero que vocês notem um detalhe sobre essa questão, galera. Era uma questão que exigia bom senso. Não exigia conceitos específicos, né? O único conceito específico que eu falei aqui foi sobre essas partes, né? O que a gente chama de níveis tróficos, que são as partes da cadeia alimentar, mas que nem era o foco central da questão, né? A questão era basicamente interpretar o que o enunciado pedia, né? E agora, né, nós vamos agora para a última questão da prova de 2021, uma questão de botânica. Olha que coisa, né? Olha você que odeia botânica, tendo que estudar botânica para passar no vestibular. Bom, eu vou aqui direto ao que interessa. Ó, assinale a alternativa que indica a correlação correta. Então, eu tenho que correlacionar as espécies que estão aqui numeradas, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, com os grupos vegetais, né? Aí são nomes assim bem familiares. Temos Gimnosperma, Pteridófita, Briófita e tudo mais. Bom, vamos lá. Quem são as plantas? Eu tenho um macetezinho para isso. A gente chama o macete de abre e pega. E qual que é o macete? A de alga, Bri de briófita, P de pteridófita, G de gimnosperma e esse último A de angiosperma, tá? Os dois últimos grupos são produtores de sementes, tá? E dentro da semente, como a gente sabe, ela vai ter lá o chamado cotilédone, que é basicamente a reserva nutricional da semente, tá? Porém, nas gimnospermas e nas angiospermas, a gente tem uma quantidade diferente de cotilédones. Nas gimnospermas, que é a mais primitiva, ela tem um monte de cotilédones. Nas angiospermas, elas podem ter um só ou ter dois. Aí, nesse caso, a gente chama aquele que tem um de monocotiledônia e aquele que tem dois de dicotiledônia, né? Aquela palavra feia que entrega para que serve, né? Mono, um. Cotiledônia, monocotiledônia, um cotilédon. E aí, só por conta desse conceito da semente, quem tem semente e quem não tem, eu já consigo resolver a minha questão. Porque olha só, quem que só tem um cotilédone? As angiospermas monocotiledôneas. E só nessa brincadeira, ó, já vai embora a alternativa B, a C e a E. A número 1 ou é a alternativa A ou a B. Múltiplos cotilédones, só as gimnospermas têm. E olha aqui, ó, entre a A e a D, é a A que tem no número 2 as gimnospermas. Tá? E aí acabou, não preciso nem seguir adiante. Olha lá, o cotiledone duplo de cotiledôneas, né? E aí a gente encerra. Lembrando que algas briófitas e pteridófitas não tem semente, então se não tem semente, não tem cotilédone, né? Aqui, ó, não tem semente, não tem cotilédone, tá? E é isso. Ficamos por aqui com a questão com a prova de 2021, ok?
Para seguir adiante, galera, vamos então para 6 questões que são as que caíram na prova de 2020. E o perfil das questões são a mesma. Só que vocês vão perceber que na prova de 2020, as questões que mais caíram foram em botânica. Sim, botânica veio avisar que chegou. E a gente vai resolvê-las agora. Então, bora lá para as questões da prova de 2020. Tá? Bom, nós temos aqui uma questão, e aqui a questão ela já chega para você como uma reação química, né? E aqui nós temos uma questão de bioquímica. Uma questão de bioquímica que fala assim, ó, gás carbônico com água mais luz dá açúcar. Aliás, aqui, ó, esse Czinho, esse Czinho tinha que estar aqui embaixo, tá? Teve um errinho de digitação. E gás carbônico. Tá? Então, aqui ele está falando que é um processo de fabricação de energia, né? Fabricação açúcar. Açúcar é a matéria orgânica para gerar energia, feita a partir da luz, ou seja, é uma questão sobre fotossíntese. Bebendo uma aguinha, vamos beber uma aguinha aí para a gente se hidratar, para ter saúde para a prova. Aliás, levem água para as provas. Ah, mas eu vou muito no banheiro. Não tem problema, saia 1 milhão de vezes para mijar, mas leve água. Se hidratar é fundamental. Vamos lá, com relação à fotossíntese e ao organismo que faz fotossíntese, assinale a alternativa correta. Letra A, fotossíntese só é realizada pelos membros do reino plant. Aliás, aqui interessante, não é plantae, tá? Plantae é uma palavra em latim, né? Toda palavra que tem A e E junto em latim é lido como E, então é plant, tá? É só os plant que fazem fotossíntese? Não, a gente tem as algas, né? E algas, só algumas estão no reino plant. Tem algumas algas que estão no reino Monera, né? Que é o grupo das bactérias, no caso as algas azuis. E nós temos algumas algas que são protistas, né? Que são do reino protista. Então, não. Ou seja, já viram aqui, né? Essa prova desse ano ela está mais conteudista, né? A prova de 2020, a de 2021 não foi. B. Os organismos que realizam fotossíntese possuem somente células procarióticas. Para quem não se lembra dessa parte da biologia, célula procariótica é a célula que não tem aquela riqueza toda de organelas. A célula procariótica ela tem basicamente membranas, citoplasma e um DNAzinho solto lá dentro, né? Já a membrana eucariótica ela vai ter as organelas e vai ter lá uma bolsa para guardar o DNA, né? Elas vão ser geralmente células muito maiores, né? E tudo mais. Aí a pergunta é: só célula procariótica faz fotossíntese? Não, célula procariótica só bactérias têm. Então, não. A alternativa aqui não é possível. Letra C. A organela fundamental para o processo fotossintético é o cloroplasto. Isso é verdade? Isso é verdade, realmente. Para a gente fazer fotossíntese, eu preciso de um lugar para estocar clorofila. E essa clorofila é estocada num cloroplasto. Aqui a gente só tem que ficar atento que bactérias, né, elas não têm organelas, né, tirando os ribossomos. E aí, no caso, a clorofila, ela fica ali presa à membrana. Não precisa, então, ter um órgão, mas precisa ter clorofila. Na letra D está lá, a fotossíntese é um dos processos essenciais para que exista vida na Terra, pois ao final de cada ciclo são liberados 6 moléculas de gás carbônico, mais uma de glicose. Não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, surgiram muitos outros seres vivos antes dos primeiros a fazerem fotossíntese, né? Por exemplo, seres que fazem fermentação, eles não precisam, né, de glicose. Eles precisam de glicose, mas essa glicose não necessariamente precisa vir de um ser fotossintetizante. Então, a alternativa está errada. E a letra E, os organismos realizam fotossíntese, são chamados de heterótrofos. Esse aqui é um erro muito crasso. Para quem faz fotossíntese, produz o próprio alimento. Então, ele é um ser autótrofo. Né? Heterótrofo é bicho, é micróbio que faz respiração celular, então não, tá? Mas aqui a parte final está falado certo, ó, são aqueles que produzem seu próprio alimento, são os produtores. Essa segunda parte está correta, tá? É só aquela parte dos heterótrofos que está errada. Então, a alternativa correta, letra C, tá? Bom, vamos à próxima. Questão número 2. Vamos direto lá embaixo na questão, como a gente falou, né? O que é correto afirmar sobre as teias alimentares, considerando os elementos contidos no trecho? Então, eu vou ter que ler o trecho, tá? O trecho está assim, ó. A chuva caía meticulosamente, sem pressa de cessar. A palha do rancho
porejava, eita, o que será que é porejava? Não faço ideia, também não importa. Porejava água, fedia podre, derrubando dentro da casa uma infinidade de bichos que a sua podridão gerava. Ratos, sapos, baratas, grilos e aranhas. Beleza. Aí ele fala lá, alternativa então correta, né? Ele falou aí de telhado molhado, caindo coisas desse telhado. Letra A palha é um consumidor primário. Bom, a gente comentou agora há pouco, né, sobre cadeia alimentar. A palha é uma planta. Se é uma planta, ela é um produtor. Então aqui, não é. B. Dentre as espécies citadas no trecho do conto, não há possibilidade de estabelecer uma teia alimentar. Claro que dá, né? A gente sabe que tem uma relação, por exemplo, sapo come barata, a aranha pode comer grilo. Então, tipo, sim, eles podem se interrelacionar, sendo um a fonte de alimento do outro, né? Letra C. Então, aqui, ó, a letra B tá errada, tá? Letra C. Palha barata, arranha a aranha do jarro. Vocês lembram desse ditado? Eu não, eu só lembro desse trecho, mas eu não lembro mais nada. Se alguém lembrar aí, comenta, por favor, escreve aí essa frase, esse trava-língua, por favor. Obrigado, senhores. Seguindo, agradeça desse jeito. Aliás, por favor, se você está aqui, você não segue esse canal, por favor, curte, comente, compartilhe. Ajude, pelo amor de Deus, eu a monetizar esse canal, eu preciso ficar rico. Tá, eu sou professor, provavelmente eu nunca vou ficar rico, mas pelo menos me faz eu me sentir querido, me faz eu me sentir adorado, me faz eu me sentir menos carente. Por favor, curte, comente, compartilha. É, exatamente, espalhe essa semente, faça esse professor pelo menos ficar conhecido. Valeu, obrigado. Continuando. Palha, barata, aranha, grilo são do mesmo nível trófico. Ser do mesmo nível trófico é dizer, é todo mundo produtor? É todo mundo consumidor primário? É todo mundo consumidor secundário? Bom, o fato de estar uma planta no meio dos bichos já bota aí um produtor no meio de consumidores. Então, essa alternativa também não é possível, tá? Agora tá assim, ó, ratos, sapos, grilos e aranhas estão no mesmo nível trófico. Bom, se todo mundo comer a mesma coisa, sim, né? Mas acho que não, né? Todo mundo come a palha nesse rolê? Não, né? A provável vai ser a de baixo, ó. Sapos, ratos, grilos e aranha não estão no mesmo nível trófico. Provavelmente, né? Cada um é consumidor, mas provavelmente tem ali primário, secundário, né? Eles têm níveis diferentes. Gente! Será? Eu coloquei a alternativa correta aqui. Todos estão no mesmo nível trófico. Eu acho que não, galera. Real, tá? É a alternativa E. Me recuso. Isso. Segue. Próxima. Vamos passar essa vergonha adiante. Exatamente. Vamos direto de novo aqui, textinho, fotinho, tarará. Vamos à comanda. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Mas muito bom. Né? Tipo, deu nada, né? Tá lá, ó. Vamos ler esse textinho? Acho que vai ser necessário, né? Vamos lá. É sabido que os seres vivos estão presentes no ar, no solo, na água. Beleza. Todo o conjunto dos seres vivos da Terra são a biosfera. Ok. Estudando esses diferentes ambientes, pode-se delimitar alguns conjuntos da biosfera. Uma floresta, um lago, um rio, um mar, entre outros. Cada um deles pode ser considerado um ecossistema. Então, ele está dizendo assim, uma biosfera se divide em ecossistema. Ok. Nesse ecossistema, a gente pode identificar fatores bióticos, que seria o conjunto dos seres vivos e os abióticos das coisas que são físicas e químicas e geológicas, tipo água, ar, solo, luz, calor, tarará. Os ecossistemas são dinâmicos, pois seus diversos componentes interagem, permanecendo ali. Sendo assim, o que é que nós temos? Bom, aqui é aquela parte, se você está estudando para o vestibular, provavelmente é a primeira aula de ecologia que você vai ter, que é a ideia de como é que a gente organiza a natureza. Né? E a gente diz que tem uma frasezinha para decorar a sequência, que é o pouco é bio. E o que quer dizer esse o pouco é bio? O é de organismo. Po é população, que é um monte de organismos iguais, da mesma espécie. Co é de comunidade, que é várias populações reunidas.
E é ecossistema, né? Exatamente porque ecossistema é o conjunto de várias comunidades, e bio de biosfera, tá? Então, o pouco é bio. E aqui está aqui, ó, o coletivo de todos os indivíduos de uma mesma espécie, de uma região geográfica, é uma comunidade. Não, isso é uma população, né? Acabei de falar isso. Conjunto de vários organismos iguais da mesma espécie é uma população. Essa aqui, ó, vral, tá errada. B. Os seres vivos somente têm condições favoráveis à sobrevivência no seu habitat, que é quando conseguem matéria e energia necessária do que precisam. Será? Será que eu não consigo tirar um bicho do seu ambiente e ele sobreviver em outro lugar? Ele consegue, né? É óbvio que ele vai estabelecer competição com os seres locais e tal, ele vai ser considerada uma espécie exótica, mas isso não impede ele se desenvolver, né? Então eu considerei essa alternativa errada também, mas vamos às outras. Deve ter outras piores. Em se tratando de cadeia alimentar, estamos considerando os indivíduos apenas coletivamente, com a finalidade de estudar as relações de transferência de matéria e energia entre eles. É bem isso. Isso também não está totalmente errado, né? Em se tratando de cadeia alimentar, estamos considerando os indivíduos apenas coletivamente, né? Então, aquela história. Quando eu falo, o sapo come grilo, a gente sabe que sapo pode comer outras coisas. Sapos podem comer um monte de diferentes animais e a gente não sabe nem a quantidade de grilos, né? Mas a gente estabelece aqui uma relação de grupos, né? E não de indivíduos, né? Letra D de dado, né? As plantas possuem um pigmento chamado clorofila, pela qual elas conseguem captar a luz, a energia da luz solar e dos alimentos, e transformar essa energia em energia inorgânica, realizando fotossíntese. Pera lá, eu li errado, ele falou que a clorofila pela qual consegue captar a luz, a energia da luz e dos alimentos. Não, né? Ele só capta a energia da luz, não dos alimentos. Ele faz os alimentos, né? Então a letra D está errada. Né? Olha só, uma questão que o erro era uma questão gramatical, né? Letra E, o principal processo pelo meio da qual a maioria dos seres vivos obtém energia a partir dos alimentos é a respiração anaeróbica. Isso também está errado, né? Respiração aeróbica e anaeróbica são dois tipos de respiração celular, ou seja, dois processos biológicos que acontecem a nível de célula, onde os organismos simplesmente quebram a glicose, né? Quebra a glicose para produzir uma substância que a gente chama de ATP, que é uma substância energética, né? Então você pega a glicose, quebra ela, faz ATP. A diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica, aqui trocando em miúdos, tá? Porque ele é só um assunto um pouco mais profundo, é que a aeróbica, ela produz uma quantidade muito maior de ATP, porque ele precisa de oxigênio para acontecer. E a anaeróbica não usa oxigênio, mas em compensação produz pouco ATP por vez, né? É um processo menos eficiente. E o fato de ser um processo menos eficiente não é o processo favorito dos seres vivos, né? Os seres vivos vão sempre optar por fazer os processos mais eficientes da natureza. E aí seria aeróbico e não anaeróbico. Então essa aqui a alternativa estaria errada. Bom, qual é a que está certo? É a letra B. Os seres vivos somente têm condições favoráveis de sobreviver em seu habitat quando conseguem obter energia e matéria necessária do que precisam. Ou seja, a hora que falta energia e matéria, eles não conseguem mais sobreviver no ambiente. Aquela questão dos recursos, né? Necessários à sobrevivência. Apesar de a gente saber que dá para viver e dá para sair do habitat para sobreviver também. Então, novamente, uma questão interpretativa. Próxima, questão de biologia celular, né? E aí a gente vai lá. A partir dessas considerações, é correto afirmar que. Bom, vamos lá. Letra A. Os organismos multicelulares se originaram de diversas células distintas. A chamada célula ovo ou célula zigoto. São as células que sofrem várias divisões e dão origem às células do corpo. Tá, vamos lá. Vamos ver se essa frase está certa. Ó, os organismos multicelulares se originam de diversas células distintas, chamadas de célula-ovo. Então, ele está dizendo aqui que são várias as células-ovo, né? São essas células que sofrem divisões celulares e dão origem às células do corpo. Essa frase, ela estaria certa se ele não falasse que fosse várias células distintas. Né? A gente sabe que a célula ovo ela é o resultado da união do óvulo e do espermatozoide. Em geral, uma única célula ovo é necessária para gerar um corpo inteiro,
né? Então, não é várias células. Mas vamos às outras aqui. Letra B. À medida que a célula se divide, ocorre um processo de diferenciação celular. Os grupos de células generalizadas específicas que exercem determinadas funções. Bom, aqui eu diria que isso aqui está incompleto. Por quê? O que, que acontece? Quando está formando lá um embriãozinho, principalmente no começo do processo, vai acontecer mitoses e vai se formar células que ainda não sabem o que, que elas vão ser no feto já formado. Tipo, você se divide e vira duas células, mas eu não sei qual que vai ser do músculo, o que, que vai ser olho, o que, que vai ser pele, eu ainda não sei isso. Essa definição celular, essa diferenciação, ela acontece mais adiante. Então, não é à medida que as células se dividem, elas fazem isso, né? Então, esse processo, essa alternativa aqui, de novo, a gente se esbarra numa questão de interpretação mais do que conhecimento específico. Letra C. Os seres unicelulares estão em contato direto com o meio ambiente, mas as células dos organismos multicelulares não ficam em contato direto com o ambiente externo ao corpo. Essa troca está sempre relacionada às propriedades da membrana plasmática. Essa daqui parece ser interessante, hein? Bom, vamos para as próximas, e aí a gente volta aqui. Letra D. A parede celular das células vegetais é constituída por celulose, um polissacarídeo que confere resistência mecânica à célula. Ela é impermeável e rígida, impedindo a passagem tanto de solvente quanto de material diluído em soluções. Essa segunda parte está errada, né? A célula vegetal, a celulose deixa, ela é permeável à passagem de ar, ela é permeável à passagem de água. A célula vegetal, ela só se torna impermeável quando ela começa a ganhar as gorduras que aparecem ali, né? A lignina, a cutina, que são substâncias gordurosas e que vão sim agora impermeabilizar a célula vegetal e vai fazer um processo que é único das células vegetais, que é a morte da célula vegetal fadada a acontecer pela sede, pela falta de água, né? À medida que a célula fica impermeabilizada, ela não deixa mais a água entrar. E aí a célula morre quando a água que ela tem lá dentro acaba, né? Então aqui, ó, a alternativa D está errada por causa dessa segunda metade, né? Que ela diz que a célula já é impermeável sempre. Não é. Letra E. Existem, no entanto, proteínas com funções transportadoras de membrana, localizadas na única camada fosfoproteína, estabelecendo a comunicação intra e extracelular. Bom, aqui, essa questão está errada no quesito falar de como que é a membrana, né? A membrana é uma dupla camada de fosfolipídio, né? São moléculas de gordura que apresentam fósforo na sua composição. E essas duplas camadas, né, elas são salteadas ali por proteínas que têm função transportadora. Então, a questão foi um erro conceitual mesmo, né? Não é só uma camada, é duas, e não é fosfoproteína, é fosfolipídio, tá? E aqui acho que meio que a gente encontrou a alternativa correta, porque vocês lembram que eu tinha falado aqui das diversas células, que não é diversas, é uma só? É realmente a letra C. A letra C é a mais coerente. Próxima e penúltima questão do dia. Uma questão que quando eu olho assim, eu vejo esse xizinho, essas molinhas aí, a primeira coisa que vem é DNA, né? A gente está falando de cromossomos, estamos falando de genética, tá? Então vamos lá. Ó. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Tá, vamos ver aqui. Letra A. Na reprodução sexuada, as diferenças entre os descendentes e seus pais não se devem apenas ao fato de ser descendente formado por meio do material recebido dos dois. Deve-se também a possíveis mutações sofridas pelos pais no seu material genético quando transmitem aos filhos. Bom, ele está dizendo aqui que durante ao processo de formação desses filhos acontecem mutações com certeza e isso gera alteração do material genético. Mano, eu acho que não, hein? Mas vamos para a próxima. Vamos deixar essa aqui no cantinho, no freezer. Bom, B. Como resultado dessas modificações na herança genética, observa-se que indivíduos de uma mesma população são todos idênticos em suas características, evitando variabilidade.
Não, né, gente? Se a gente não tem uma população homogênea, né, desse jeito. Aliás, o fato de a gente ter uma reprodução sexuada, né, significa que o DNA se mistura, cria variabilidade genética. É a reprodução assexuada, que por conta da maior parte dela acontecer por mitoses, né, que cria células idênticas, é que vai não ter variabilidade, né? Então, essa aqui é uma frase que não faz o menor sentido. Então, a B está fora. C. Os indivíduos com maior chance de sobreviver são aqueles com maiores chances de se reproduzir. Opa, peraí. Os indivíduos com menos chance de sobreviver são aqueles com maior chance de reproduzir e deixar descendentes? Não, né? É o contrário. Quem se reproduz mais tem mais chance de passar o seu DNA adiante. Então, não. Então, não. D. Pode-se dizer que as características de um grupo de indivíduos são selecionadas pelas condições do ambiente e que, ao longo de gerações, essas vantagens são mantidas e as desvantagens tendem a ser eliminadas por um processo que a gente chama de evolução natural. Não, é seleção natural, né? Seleção natural é esse processo onde a natureza se transforma e força os seres vivos a passar por uma seleção, né? Quem tem características que ali naquele momento eram favoráveis, vivem. Aqueles que são desfavoráveis vão ter mais dificuldade para conseguir comida, para reproduzir, e eles tendem a morrer. Então, essa alternativa D está fora. Tira ela fora. Letra E. A ação da seleção natural sobre o patrimônio genético de uma população faz com que, ao longo do tempo, os indivíduos apresentem modificações em relação às gerações anteriores, podendo a levar à formação de novas espécies. E esse processo é chamado de seleção natural. Oi? Isso não chama especiação, não? O processo de formação de espécie é especiação. É exatamente, é a alternativa A que é correta, né? Então, não, pessoal, a alternativa A está errada, tá? De novo, notem que é uma questão que uma palavra transforma, né, a frase inteira num erro, né? E para a última questão do dia, mais uma questão de meio ambiente para fechar a nossa conversa. Aliás, volto a chamar aqui você para curtir, compartilhar esse vídeo. Por favor, ajude esse cara aqui a ficar conhecido e ajudar mais gente. Tá? Ah, não vou prestar a Universidade Federal da Grande Dourados. Não tem problema, galera. Você está prestando outros vestibulares, assiste essas aulas, porque essas aulas ajudam você a ter esse aspecto de treinar os seus olhos para a resolução de questões. E é aonde eu quero chegar, tá? Bom, aqui ele traz um textão, bonitão, lá, vamos lá. Ó. Nessa perspectiva, assinale a alternativa correta, né? Aí tá lá, quando interferimos no meio ambiente de forma agressiva, como, por exemplo, desmatando, queimando, poluindo, ocorrem modificações que denominamos desequilíbrio ambiental. Essa frase me parece adequada, né? São alterações na natureza. B. O desenvolvimento humano trouxe como consequência o crescimento mundial, porém, sem comprometer a produção e a qualidade dos alimentos. O equilíbrio entre os animais e a ocupação das áreas. Ai, meu Deus do céu. Não, o nosso desenvolvimento traz consequências sim, a gente aceita, inclusive, né? Aliás, é baseado nisso que nós temos o conceito de sustentabilidade. É a ideia de que a gente sim tem que continuar crescendo, mas tem que tentar crescer sem causar tanto impacto. Impacto vai ter, mas a gente quer minimizá-los, né? Então, a resposta aí seria a B está errada. C. A ocupação urbana é um fenômeno presente em todo o mundo e seu crescimento é cada vez menor e mais lento. Oi? O crescimento da cidade é cada vez menor e mais lento? Não, né? Ai, que vergonha. Chutando alternativa, fazendo risquinhos, desenhando bolinhas, fazendo florzinhas. Não. Letra D. Mesmo quando os recursos naturais, como a água e o solo, são inadequadamente utilizados, não ocorrem contaminações e poluição. Ai, meu Deus, que mundo você vive, moço, que criou essa alternativa? Não, né? Tipo, se a gente usa mal os recursos, isso traz consequência. Então, não, vai causar desequilíbrio. E letra E. É importante não confundir aquecimento global com efeito estufa. Embora eles estejam interligados, eles não são equivalentes. O efeito estufa é um processo físico
pelo qual a presença dos gases atmosféricos mantém a temperatura da Terra em maior equilíbrio do que esteriam caso estivessem ausentes. O efeito estufa é uma consequência do aquecimento global. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Efeito estufa realmente é um fenômeno que é de ocorrência natural. O simples fato de eu ter gás carbônico no ar faz com que a gente retenha calor na atmosfera e faz com que a Terra tenha aí uma temperatura quentinha para a gente poder existir. Mas é fato também que se eu continuo eliminando para a atmosfera mais gás carbônico, esse efeito estufa, ele passa a ser mais intenso em algumas áreas e outras não. Por exemplo, essa sensação de calor é mais uma constante em lugares que emitem mais gás carbônico no ar, tipo cidades grandes, cidades com automóveis que têm escapamentos e motores desregulados, lugar onde tem queimada. O aquecimento global é uma consequência, então, do efeito estufa, onde, se todo mundo continua lançando essas substâncias para o ar, adivinha, o mundo inteiro se aquece. E aí nós temos o aquecimento global como uma consequência do efeito estufa. Então, aqui a alternativa E está errada, o que me faz, então, já desde saída, a gente já sabia que a alternativa correta era A. E aqui a gente encerra esse nosso rolê de hoje. Depois, olha, mano, quanto tempo, hein? Olha quantas questões a gente resolveu, meus amores. Olha quantas questões foram feitas hoje. 12, na verdade, não foram tantas assim, tá? 12, 6 da prova de 2021, 6 da prova de 2020. E eu espero sinceramente que se você está aqui porque você vai prestar essas provas, que você possa ter se sentido mais seguros, que vocês se sintam melhores para poder, diante da sua prova, não se amedrontar, tá? Primeiro, fica calmo. Essa hora vai passar. E a sua hora de chegar e conseguir sucesso no vestibular também. Então, fique tranquilo. E eu convido vocês para assistir outros vídeos do canal, tá? Enquanto isso, eu fico por aqui. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu sou o herói desse mundo tentando salvar as pessoas e colocar todo mundo nas faculdades. Enquanto eu não consigo, eu sigo aqui, tá? Um beijo. Se cuidem. Tchau.